Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e se teve vinheta, o nosso assunto hoje é eleições 2024, né? Eleições que acontecem há pouco mais de daqui 2 meses, 6 de outubro, e quando os eleitores aqui de Rio Preto vão eleger prefeito e 23 vereadores para a próxima legislatura. Até o momento, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, consta um registro de 5 candidatos a prefeito: Tamar Borges, Marco Rilo, Valdomiro Lopes, Coronel Fábio Cândido e Marcelo Zola, e 298 candidatos a vereador até o momento. Esse prazo aí está acabando, os partidos têm que se registrar para poder concorrer. Outros dados importantes aqui: nesta sexta-feira, dia 16, está liberada a propaganda eleitoral, distribuição de santinho, som na rua, passeata, enfim, propaganda na internet. E a partir do dia 30 desse mês, uma sexta-feira, liberada aí a propaganda, liberada não, começa a propaganda no rádio e na televisão. O rádio são 2 comerciais por dia, né? O primeiro às 7 da manhã às 7h10 e o segundo do meio-dia ao 12h10. E na TV, o primeiro bloco da 1 da tarde à 1h10 e o segundo bloco das 8h30 da noite às 8h40 da noite, fora as inserções ao longo da programação, aí dividido de acordo com o tamanho de cada partido. Mas o nosso assunto hoje é outro, é eleições. Mas olha só, o Ministério Público de todo o estado de São Paulo abriu procedimentos para acompanhar as eleições municipais de outubro e depois a transição entre governos, né? Principalmente caso sejam eleitos grupos diferentes, para evitar a descontinuidade aí de projetos, de políticas públicas e tudo mais. Mas sobre isso, converso agora com o promotor Carlos Romani, que na nossa comarca aqui de Rio Preto vai fazer o acompanhamento das disputas em Badibacite e Cedral. Os outros municípios, como Rio Preto e as outras cidades da região, estão a cargo dos outros promotores cíveis, o doutor Sérgio Clementino e doutor Cláudio dos Santos de Moraes. O doutor Romani está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Maravilha. Doutor, obrigado por participar. Me parece que esse procedimento para acompanhar transições de governo é inédito, né? Não me lembro de ter visto isso em outras eleições. E detalha para a gente como vai funcionar esse procedimento, doutor. Sim, nós tivemos agora, em abril, assumiu o novo procurador-geral e, por orientação do novo procurador-geral, né, o nosso novo chefe, o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público determinou ou orientou a todos os promotores da área do patrimônio público que efetivassem medidas no sentido de evitar que haja problemas na transição dos próximos governantes municipais, né, na eleição após dia 6 de outubro. E nós, então, instauramos procedimentos aqui na comarca de Rio Preto. Ficaram 2 procedimentos, como você mencionou, para 2 colegas, né? Aliás, para 3 colegas, são 6 municípios que compõem a comarca.
E a gente, então, em razão de que o Tribunal de Contas do Estado, ele informou que 82% dos municípios paulistas podem descumprir a lei de responsabilidade fiscal, quando ele fez um levantamento no primeiro bimestre de 2024. Portanto, pode haver aí um comprometimento na gestão orçamentária e queda de arrecadação. É lógico e é evidente que quem vai ser eleito, ou aquele que for reeleito, né, vai ter esse enfrentamento e ele vai ter, então, que ter, no mínimo, uma equipe de transição para que possa, então, uma parte do governo atual ajudar quem o eleito indicar na equipe dele, para que possa ter, então, acesso aos dados dos municípios, possa avaliar, acompanhar a execução dos contratos, né? E evitar que haja aí um comprometimento da gestão que vai ser a partir do dia 1 de janeiro de 2025. E isso acontece, ou vinha acontecendo, em muitos municípios, em especial os municípios pequenos, porque sempre tem aquela rixa política, né? Então, aquele prefeito não foi reeleito e, para se vingar, entre aspas, né, em relação àquele que era o seu oponente político na eleição, acaba adotando medidas que venham prejudicar o início daquele governo, né? Ou vem trazer consequências para aquele novo governante. Mas o prefeito tem que saber que as consequências virão contra ele também. Por isso que a gente instaurou esse procedimento para fazer esse acompanhamento, para evitar, para prevenir que hajam situações que venham desaguar em problemas, não só para o futuro governante, como também para aquele que vai se encontrar aí, né, no governo. Então, nas eleições anteriores, era frequente a decretação, por exemplo, de estado de emergência, calamidade pública, entendeu? Havia uma desorganização de finanças. Então, portanto, a gente vai fazer esse acompanhamento preventivo, porque solicitamos várias informações para que a gente possa fazer esse acompanhamento, essa análise e também as publicações que estejam ocorrendo nos diários oficiais em relação ao cumprimento dos contratos, para que não haja adiamento do pagamento dos contratos previstos para este ano, para o ano seguinte, deixando essa responsabilidade para o novo gestor, quando existe orçamento para isso, entendeu? Então, nós precisamos sempre fazer esse acompanhamento, né? Por quê? Porque a equipe de transição vai ser instaurada e nós, então, vamos, com essa equipe de transição também, ajudá-la no sentido de que não haja problema para essa transição governamental que vai existir. Por quê? Porque é nos municípios que tudo acontece. Então, a gente está aqui, quer que tudo ocorra de acordo com a lei, não queremos mais nada do que seja o cumprimento das regras orçamentárias e da lei, para que não haja crime de responsabilidade em relação ao prefeito, para que não haja ato de improbidade administrativa para o prefeito. E você acabou de dizer aí que nós tivemos 6, salvo engano, candidatos a prefeito a Rio Preto. Eles colocaram lá, né, a sua fonte de renda, né, o quanto eles têm, porque tem que ser apresentado isso, né? E apresentaram uma coisa importante. Qual? O seu plano de governo. Ora, o seu plano de governo é um esboço daquilo que ele pretende realizar no seu mandato, se ele for eleito. Então, esse plano de governo já tem que começar a ser desenhado meses antes dele assumir o governo. Por isso que a equipe de transição precisa ter os elementos inerentes às condições orçamentárias do município para que ele possa iniciar em 1 de janeiro, quer esteja reeleito ou não, né, iniciar o seu plano de governo que ele colocou perante a Justiça Eleitoral e que nós, qualquer cidadão, inclusive o Ministério Público, ou os outros partidos políticos que não foram, que perderam a eleição, por exemplo, poderão exigir o seu cumprimento.
Então, como vamos exigir o cumprimento se ele só teria acesso a todos os dados do município a partir de quando ele é assumido dia 1 de janeiro? Então, ele precisa, pela equipe de transição, ter acesso a esses dados e possibilitar, então, dar início, logo no começo da sua gestão, ao cumprimento do plano de governo que ele se propôs agora, no mês de agosto, 4 meses antes de, eventualmente, se for eleito, assumir. Então, nós temos que prevenir esses crimes de responsabilidade do prefeito, que pode aqui antecipar ou inverter ordens de pagamento a credores do município, né, sem vantagem para o erário. Então, às vezes, né, está lá um credor aguardando vários meses para receber, né, aí ele vem e, momentos antes de sair do governo, faz uma antecipação ou faz esse pagamento, mas, na verdade, trouxe prejuízo ao erário. Então, nós precisamos prevenir e evitar que isso venha a acontecer, né? Por o quê? Negligência ou por opção do gestor. Muitos fazem essa opção para prejudicar aquele oponente que ganhou a eleição, né? E muitos se demonstram negligentes no cumprimento do orçamento, né? Dizendo, olha, eu deixei de cumprir porque eu não tinha dinheiro, não veio a verba orçamentária, né? Mas se ele tivesse agido corretamente no decorrer dessa transição, com certeza ele não sofreria nenhuma consequência. É isso que a gente busca, é esse o nosso objetivo, que a gente quer o quê? Inibir a discussão e a dissuasão de práticas ilegais. Além de fomentar, logicamente, o quê? A boa gestão, certo? Vamos o quê? Fomentar a boa gestão, para que não haja problemas nem para o atual gestor, que está deixando a administração, nem para o futuro que virá, né? O novo gestor, caso não haja reeleição, né? Ele possa, então, cumprir o seu plano de governo sem que haja nenhum prejuízo. Esses seriam os tópicos principais, fico aí à disposição para a gente discutir mais sobre esse tema. Não, importante, doutor, esse trabalho aí, porque como o senhor mesmo disse, principalmente em cidades pequenas, que normalmente tem 2 grupos só ali, né? E aí quando um não ganha ou o outro ganha, tem o tal do boicote. Aqui em Rio Preto, doutor, pelo menos desde que eu acompanho a eleição aí no começo dos anos 2000, sempre houve uma transição tranquila, até porque ou é o mesmo grupo que ganha, ou tem o apoio do grupo que está deixando, como no caso de 2008. Mas, como o senhor disse, essa vai ser uma eleição mais complicada. Essa formação da transição, uma equipe de transição do governo que está saindo, do governo que está entrando, mesmo que sejam grupos opositores, ela é obrigatória, ela é vinculante, tem algum dispositivo legal que obrigue a transição, ou se o que está deixando bater o pé, falar, não abro a porta, dia 1º vocês assumem. Então, acontece que no nosso, nesse procedimento administrativo de acompanhamento, uma das finalidades é verificar se nos municípios existe uma lei municipal de transição. Aqui em Rio Preto, eu tenho quase certeza absoluta, não está sob minha responsabilidade, está para o colega Sérgio, existe uma lei municipal de transição de governo, estipulando as regras de transição. Mas em muitos municípios pequenos, possivelmente isso não tenha. Apesar de inexistir leis municipais onde eu vou atuar, eu vou exigir uma equipe de transição, né? Por quê? Porque eu vou alertar ao gestor, eu vou alertar ao prefeito que está assumindo, para que ele não tenha qualquer responsabilidade caso haja problemas. Por quê? Porque aí tem aquele ditado, né? A cigana não te enganou. Então, ele vai poder dizer, olha, o promotor veio, me recomendou, o promotor manteve reuniões comigo, manteve reuniões com a minha equipe, nesse que não seja de transição, e sugeriu que eu fizesse uma equipe de transição, indicasse as pessoas da minha confiança, do atual prefeito, está saindo,
para que sejam analisadas essas contas. É lógico, é evidente, tudo isso mantido sob segredo. Não vai se abrir aí a caixa, cofres públicos para dizer, estamos quebrados ou estamos sem dinheiro. Nada disso. Apenas essa equipe de transição, nomeada pelo quem vai assumir no próximo governo, indique 3 pessoas da sua total confiança, economistas, né? Advogados, alguém que entenda de contratos administrativos, né? E 3 da equipe do prefeito, e aí uma conjugação, né, de trabalho que possa, então, fazer uma transição correta, uma transição sem que haja problemas para o novo governante e que não traga problemas para o atual, que está deixando. Porque, apesar de estar deixando a administração, né, ele está deixando a administração, ele possa vir a ser responsabilizado pelos seus atos até 31 de dezembro deste ano. E os atos administrativos, né, os atos de improbidade, eles só vão prescrever 5 anos depois do encerramento do mandato. Então, ainda fica submetido essas contas do prefeito municipal, esses atos deles, por 5 anos ainda, para que eles possam prescrever, serem objetos de análise, mas o que a gente objetiva, com a instauração dos procedimentos, evitar-se que haja crime de responsabilidade, evitar-se que haja ato de improbidade, né? Evitar que haja algum ato de corrupção que possa, o quê? Prejudicar quem está saindo e prejudicar com problemas do erário, né? A quem está entrando. Legal. Ô, doutor, e tem o outro lado também, a questão de descontinuidade de políticas públicas. Por exemplo, entra um prefeito novo opositor e interrompe algum programa ou projeto social importante, sei lá, esportivo, o que seja. Isso também vai estar na mira dos promotores? Olha, este PAA, esse procedimento, visa apenas a transição, mas o promotor vai ficar quieto, vai deixar, se tiver, como você mencionou, problemas de interrupções de políticas públicas, de forma nenhuma. Eu tenho 3 ou 4 procedimentos, e os outros colegas têm outros números iguais, né, de avaliação de política pública que está andando desde o começo do ano, desde o meio do ano passado. E ele ainda não vai terminar com esse governo e vai prosseguir para o próximo. Então, nós temos já todos os elementos para verificar as políticas públicas, quer na área da saúde, quer na assistência social, quer na educação, né? E nós já estamos em outros procedimentos administrativos de acompanhamento. E caso o atual governo venha romper alguma política pública importante no nosso município, nós temos elementos para cotejar o que é importante e o que deixa de ser importante para ele. Então, vamos abrir um diálogo com o novo governante para dizer a ele, olha, essa política pública está sendo muito importante para o município, por que você vai interrompê-la? Você tem um motivo maior que justifique a sua interrupção? Né? Ou lá no seu plano de governo que você apresentou agora em agosto, você disse que ia fomentar essa política pública. Agora, o quê? O seu plano é mentiroso? Você, então, vai ser responsabilizado pela mentira do passado. Por quê? Se você apresentou para a Justiça Eleitoral um plano de governo, você tem que cumprir aquilo. Agora, evidentemente, que nós, nesse trabalho de avaliação das políticas públicas, nós temos outros procedimentos das quais a gente possa aferir se isso vier a acontecer e tomar as medidas pertinentes. Este PAA é da transição. Acabou a transição, deu tudo certo, não deu problema? Ótimo, ele vai ser encerrado. Mas os outros que nós temos de acompanhamento das políticas públicas, esses prosseguirão não só no atual governo, mas prosseguirão para os próximos e os próximos, para que a gente sempre tenha o cumprimento das políticas públicas. E nada impede que novos procedimentos sejam instaurados, né, doutor? O mesmo vale para a obra, né? A gente sabe que quando um grupo rival assume, às vezes interrompe ali uma obra que está em andamento só para não dar o crédito para o adversário. Sim, a gente pode avaliar isso porque a interrupção da obra tem vários fatores, mas
é um fator político apenas e tão somente? Ou seja, para não dar valor àquele antigo administrador? Não. A interrupção da obra foi por questões que foram plenamente justificadas e fundamentadas num ato administrativo, num decreto municipal ou num ato administrativo que seja uma resolução. E aí sim, diante disso e havendo uma representação ou tomando conhecimento do Ministério Público desse ato pelo Diário Oficial, a gente então pode aprofundar essa questão e verificar se ela não tem apenas um fundamento político de prejuízo para a imagem ou o trabalho feito pelo administrador anterior, ou se tem realmente um fundamento que justifique essa paralisação da obra. Muito bom. Doutor, para a gente encerrar esse tema, que eu quero abordar um outro com o senhor, que eu sei que está pegando fogo aqui em Rio Preto, mas só para a gente terminar, o senhor falou bastante de plano de governo, cobrar o que o candidato, o então candidato, né, uma vez eleito, colocou no plano de governo. Esse plano de governo, ele tem, vamos dizer, poder de ser vinculante, ele é obrigado a cumprir o que está ali. O Ministério Público pode cobrar dele o que está ali, ou ele é só um papel que aceita qualquer coisa, depois que o cara assume, rasga, e a consequência, se tiver, é só política? Olha, eu digo a você, é uma questão moral. Se você colocou no papel que você tem um plano de governo, e esse plano de governo, perante a Justiça Eleitoral, perante os seus eleitores, ele não é cumprido, né? Moralmente já você está desacreditado. Por quê? Porque, então, não coloque aquilo no seu plano de governo, né? Então, você já sairia aí desacreditado. Mas, com certeza, sendo um documento público, oficial, entregue para a Justiça Eleitoral, né? Você está demonstrando, não só para a Justiça Eleitoral, mas está demonstrando para a comunidade, está demonstrando para os eleitores que você tem um plano, que você vai cumprir aquele plano. Evidentemente, você possa até não cumprir no primeiro ano de governo, mas você pode, no decorrer dos 4 anos, cumpri-lo, tá? Então, você será cobrado disso, será cobrado pelos eleitores, será cobrado pelo Ministério Público, né? De que você colocou num papel, você endereçou à Justiça Eleitoral, demonstrou aos seus eleitores isso. Então, creio eu que, diante da certidão que você vai requisitar junto à Justiça Eleitoral desse plano de governo, você pode trazê-lo para um inquérito civil, né? Investigar se ele está ou não cumprindo aquele plano, porque ele, logicamente, pode cumpri-lo dentro dos 4 anos, né? Então, você tem condições de ficar avaliando se realmente o que ele apresentou para os eleitores, apresentou para a Justiça Eleitoral, aquilo que ele iria cumprir, ele vai ou não cumprir efetivamente no decorrer do seu mandato. É lógico, o plano de governo não estabelece tudo no geral daquilo que ele vai cumprir, mas sim os tópicos principais que ele pretende cumprir. Dentro desses tópicos principais, poderão haver outras raízes para que ele tenha a cumpri-las. Aí, então, portanto, a gente vai avaliar junto ao novo governo se realmente aquilo que ele ofereceu para a Justiça Eleitoral, ofereceu para concorrer a uma eleição, né, ele vai ou não cumprir. E lembrando só, né, doutor, para a gente encerrar mesmo, que o descumprimento de uma lei de responsabilidade fiscal ou um ato doloso de improbidade administrativa ou algo que gere prejuízo ao erário pode render condenações pesadas, aí, até cassação de mandato, de direitos políticos, multas correspondentes ao prejuízo. Então, o pessoal tem que ficar atento a isso. Atento. Exato. Legal. Tem que ficar atento, porque as situações para um político ser processado por um ato de improbidade administrativa, onde ele pode até vir perder o cargo, né, traz para ele uma consequência muito grave. Fora as multas civis, às vezes 6, 7 valores do salário dele, entendeu? Então, vai carregar para o novo administrador uma situação que vai trazer consequências futuras, inclusive
aquele que foi eleito vai querer ser eventualmente reeleito e vai sofrer consequências na sua popularidade em razão de eventual investigação sobre ato de improbidade administrativa no decorrer do seu mandato. Muito bom, gente. Conversei sobre esse tema com o promotor Carlos Romani, lembrando que o doutor Romani nessa eleição não é um promotor eleitoral, mas isso é para acompanhar o pós-eleitoral, a transição aí dos municípios da comarca. Rio Preto tem seus promotores eleitorais, cada um na sua área, propaganda, prestação de contas, registro e tudo mais. Esse é um trabalho extra aí do Ministério Público. Mas eu falei que queria abordar um outro tema com o doutor Romani, que está pegando fogo aqui em Rio Preto, e o doutor está em cima disso, que é a instalação daquela casa terapêutica para acolhimento de moradores de rua e dependentes químicos, lá no Jardim Seixas, do lado da represa municipal. Teve audiência pública aqui na Câmara já, o pessoal do bairro está descontente, o governo diz uma coisa, a prefeitura diz outra, a associação no meio do tiroteio, porque a associação não tem culpa, foi contratada, está lá fazendo o trabalho. Mas ontem o doutor encaminhou um documento à prefeitura pedindo uma série de esclarecimentos, né, doutor? Sim, eu quero dizer primeiramente a quem está assistindo, eu não sou contra as casas terapêuticas que o governo do estado de São Paulo, num projeto excelente, no meu ponto de vista, de recuperação dessas pessoas, está propondo a todos os municípios do estado de São Paulo, inclusive o município de São José do Rio Preto. Eu quero dizer que não sou contra esse projeto, não é esta a questão. A questão que foi trazida a mim, não só por quem fez a representação, como também pelos moradores, inclusive até vereadores estiveram no meu gabinete para a gente discutir essa questão, né? É que não só uma casa está sendo instalada lá, são 3. Por quê? O projeto prevê 3 casas, e as casas têm que estar numa proximidade entre elas, as 3, né? Têm que estar próximas a ela, no máximo 2 quilômetros de distância, onde as pessoas podem, os trabalhadores, né, os funcionários podem se dirigir a pé. Ela tem que estar próximo do centro da cidade, isso está no projeto do governo do estado, próximo a corredores de ônibus, né, próximos a rodoviárias, certo? E são 3 casas a serem instaladas num perímetro próximo. E em bairros, no caso aí do Seixas, residencial. Aí eu pedi uma informação primeiramente para o município me informou que até desconhece a existência de uma das casas que está sendo reformada e vai ser aberta daqui uns dias, possivelmente, né? Aí, então, essa informação veio do município e eu queria saber a razão de se instalar numa área residencial. E fui me aprofundar esse final de semana sobre o tema das respostas do município, fui analisar o convênio com o Estado de São Paulo, fui analisar o que consta da documentação que eu recebi de um advogado da Associação dos Moradores dos Seixas e fui aprofundar na Lei 13.709, que é a Lei do Zoneamento e Uso de Ocupação do Solo aqui em Rio Preto. O bairro Seixas está no anexo 5 dessa lei, né? Que é de uso misto de baixa densidade de atividades econômicas com impacto não incômodo ao uso residencial. E nesse anexo 5 consta que o Seixas está no nível 1. Existem 4 níveis, existiam antes 5, agora diminuíram para 4 níveis, né? Nível 1. Esse nível 1, o que é? São atividades de impacto comercial inócuo. O que é impacto comercial inócuo? Que não é nocivo, que não é prejudicial. Então, o Seixas está na zona 3, zona mista, de baixa densidade, no nível 1 pelo anexo 5, ou seja, impacto inócuo. Aí o que acontece? Essa lei 13.709 foi mudada por uma outra lei, a lei 14.277 de 2022,
que alterou o artigo 123 da Lei 13.709. E aí é que está o X da questão. Ora, essa atividade do Centro Terapêutico Coara, pelo governo do Estado, é o quê? Uma atividade institucional de assistência social. Aí diz o artigo 123 da nova Lei 14.277. Ela diz o quê? Havendo áreas institucionais em bairros residenciais, como no Seixas, né, que alterem a rotina do bairro onde instaladas, tem que ter parecer técnico da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, tem que ter parecer técnico da Secretaria de Habitação e Urbanismo, tem que ter parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda, por suas inspetorias fiscais, para a posterior análise do CPDDS. O que é CPDDS? Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável. Ora, isso está no artigo 39 da Lei 14.277/22, que alterou o artigo 123 da Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo. E, ao que me consta, não tem nenhum parecer técnico nesse sentido e não foi passado pelo Conselho do Plano Diretor. Então, eu não sou contra a instalação das casas terapêuticas naquele local, mas sim que se cumpra a lei. Eu sou promotor de justiça. Eu quero que seja cumprida a lei. Então, por isso, eu mandei para o prefeito municipal para que ele me esclareça se vai cumprir esse artigo 123, o novo 123, conforme a nossa nova lei. Por quê? Senão não poderiam ser instaladas essas casas terapêuticas no bairro Seixas, porque depende desses pareceres. Ora, se os pareceres vierem favoráveis à sua instalação, submetido ao conselho, e o conselho autorizar, está cumprida a lei. Okay, aí, né? Moradores do Seixas não têm o que fazer, certo? Por quê? É zona 3, misto de baixa densidade, está na faixa 1, que tem um impacto inócuo, conforme diz a lei, não é eu que estou dizendo, é a lei que diz isso, né? Então, portanto, se tiver cumprida a lei, se o município cumprir a lei, né, pode dar o alvará de funcionamento na zona residencial 3, certo? Por essa entidade que vai cumprir esse importante projeto. Por isso é que eu pedi essa nova informação, porque isso não veio na primeira resposta do município. E tem entendeu? Um prazo para a prefeitura informar o senhor, 15 doutor? Dias. 15 dias. Eu já mandei o ofício. Eu já mandei o ofício ontem, diante da urgência do caso. Eu já mandei o ofício de apoio ontem à tarde, o ofício encaminhado para a Procuradoria-Geral do município. E vou aguardar, então, porque se eles realizarem essas inspetorias, se eles concluírem esses órgãos técnicos, os 3 do município, mais o conselho, aí, para mim, então, está fechada essa questão, está cumprida a lei, cumprindo-se a lei, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque poderia ser instalada ali. Aí, o pessoal dos moradores dos Seixas me disseram, mas, doutor, eles poderiam fazer isso em chácaras, mas o projeto do governo do estado não permite em chácaras. Não permite em chácaras. Ele então, fala que tem que funcionar em área. Ir atrás de uma chácara, porque senão ela não vai ser contratada, ela não vai ter parceria com o projeto. Porque o governo do estado exige que seja em área residencial, próximo de rodoviária, próximo de corredor de ônibus, e que sejam as 3 próximas dentro de uma distância no máximo de 2 quilômetros entre elas. Então, portanto, não tem como se exigir que sejam transferidas por um... Opa, perdemos o contato com o doutor Romani aí, vamos ver se a gente recupera. Quero só registrar que quando teve audiência aqui na Câmara, o que os moradores dos Seixas reclamam é que não é uma clínica, vamos dizer assim, vai ser uma espécie de república em que pessoas com dependência química têm livre acesso para sair, chegar, circular pelo bairro e tudo mais. E o próprio Estado, numa nota emitida aqui para a TV Câmara,
reconhece que o serviço deve funcionar em área urbana, em espaço de fácil acesso, porém longe de cenas abertas de uso de drogas, que é o que a gente não vê ali próximo à linha férrea, que passa do outro lado da represa, né, onde já se formou uma espécie de Cracolândia ali. O Estado diz ainda que não se poderia ter se tornado público o local de funcionamento dessa casa. Diz aqui, abre aspas, que é importante ressaltar que a localização dos estabelecimentos é sigilosa e que o Estado de São Paulo já repassou, né, o contrato de 1 mês com a Associação de Reintegração Social, prevê um repasse de R$2 milhões, que já foram utilizados para contratação de funcionários, aluguéis, pequenas reformas e aquisição de mobiliários, e que qualquer mudança no projeto não pode lesar o erário. Então ficou uma situação aí de difícil saída, caso a prefeitura informe que não tem os pareceres exigidos pelo promotor. Vamos ver o que vai acontecer. Mas só para ressaltar isso, é uma espécie de república que o Estado diz que recebem pessoas encaminhadas pelos CAPS-AD. Mensalmente são inseridas no serviço, em média, 10 pessoas, com limite de 45 pessoas a cada 6 meses. Então, o pessoal do bairro está preocupado aí, a gente sabe, usuário de droga, muitos em recuperação, claro, torcemos todos para que se recuperem, mas sabemos também que pode haver recaída ou até algum, enfim, um eventual furto, alguma coisa para conseguir adquirir a droga. Então vamos aguardar aí, tem escolas ali, escolas infantis, vamos aguardar o desfecho desse caso e acompanhando aí a resposta da prefeitura ao promotor Romani. É isso aí, gente, essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 horas da manhã, depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. Está aí o nosso WhatsApp e todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, do GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Peço perdão pela voz aí, mas o tempo seco está complicado. Valeu, gente!